Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai finalizar a questão dos exemplos sobre ações de ressarcimento contra danos morais, materiais e estéticos, tá bom? Nas nossas duas últimas aulas, a gente viu alguns exemplos, eu trouxe para vocês, mas para o nosso curso também, tá bom? Hoje a gente vai finalizar, tá bom? Eu vou passar um pequeno trabalho para vocês sobre essas ações de ressarcimento, que é o nosso primeiro tema que está se finalizando, tá ok? Então, vamos iniciar com o 13º exemplo aí no conteúdo de vocês que eu enviei, tá bom? Perda de compromissos em decorrência de atraso de voo ou overbooking. Digamos que você programa uma viagem para um casamento, nada de data do embarque e voo, o voo atrasa e você perde o evento. Nesse caso, há um dano moral presumido, bastando que o consumidor comprove que teria compromisso profissional ou pessoal agendado para o dia do embarque. Tá bom? Nesse caso, quando você se programa numa viagem profissional, uma viagem pessoal, e no dia do voo você perde o voo é cancelado por algum motivo, por algum erro da companhia aérea, algumas jurisprudências elas já vêm trazendo que basta o fato de você perder um compromisso já dá direito para você ter o dano moral, tá bom? Então aí vai muito de juiz para juiz, como eu falei, o dano moral ele vai muito do entendimento do juiz, mas nesse caso já é presumido o dano moral. Aí, dependendo do caso, o juiz vai estipular apenas a questão do valor pecuniário, do valor financeiro da indenização, que pode ser maior num caso digamos, você perdeu uma assinatura de um contrato de um profissional, de uma empresa que perdeu milhões. Então a indenização ela pode ser maior do que você perder um casamento, entendeu? Então vai divergir aí a questão dos valores dependendo do caso concreto, tá bom? O outro exemplo, recusa em cobrir tratamento médico hospitalar. Caso em que o usuário de um plano de saúde tenha o tratamento negado, mesmo com orientação médica. Nesse caso, há o dano moral, pois compete ao médico e não ao plano de saúde a indicação do tratamento do paciente. Ocasião em que deve o usuário documentar a negativa do plano de saúde e o motivo que gerou a negativa. Tal caso deve ser analisado pelo magistrado. No meio jurídico, a gente vê muita questão de planos de saúde negar atendimento, negar cirurgia, negar procedimentos médicos para as pessoas que utilizam o seu plano e acabar prejudicando. A pessoa, tem casos que a pessoa até morre, entendeu? Então, assim, já vem a jurisprudência analisando esses casos e vendo que o fato de você pagar um plano de saúde quer dizer que você tem que estar coberto por todas as eventualidades que venham a acontecer, tá bom? A questão que mais dá problema é do período de carência do plano, tá bom? Muitos planos informam que 6 meses de carência para cirurgia, 48 horas de carência para a primeira consulta, o plano não cobre tal cirurgia. Então, assim, os juízes, os magistrados, eles já estão nas suas sentenças colocando que é obrigação do plano, sim, cobrir qualquer tipo de dano, de cirurgia, de exame do paciente, porque se eu estou pagando um plano de saúde para eu ter toda uma cobertura no quesito saúde, então eu tenho que ser coberto por todo esse aparato, desde uma consulta de urgência e emergência até uma cirurgia de alta complexidade, entendeu? Então, assim, os magistrados, nesse caso, eles são bem enfáticos em dizer que o plano de saúde ele tem essa obrigação, tá? De cumprir com a exigência de cobrir exames, cirurgias, seja lá o que for, tá bom? Que o paciente precisar. Próximo. Pessoa ser presa erroneamente. É a ocasião em que a pessoa é presa por ser confundida com criminoso. O dano moral nesse caso é claro, em razão da violação ao direito constitucional de liberdade, além da inegável repercussão negativa na vida pessoal da pessoa.
o que é que acontece? A justiça, principalmente a justiça brasileira, ela é muito falha, tá? Então, assim, acontece muito, muito, muito mais do que vocês imaginam de pessoas serem presas injustamente, serem presas, passarem anos, serem condenadas, e um certo dia a investigação vê que a pessoa era inocente, tá bom? Então, assim, nesses casos, as indenizações da lei são milionárias, milionárias mesmo. Por quê? O direito de liberdade é um direito constitucional, tá bom? Então, só aí já foi ferido um direito, tá bom? Então, além do direito de liberdade, que a pessoa, digamos, uma pessoa que ficou presa 5 anos, além de 5 anos da vida dela perdida dentro de uma cadeia, ela vai perder a vida profissional dela, porque uma pessoa que é presa, ela, infelizmente no Brasil ainda, a gente não tem a questão de trazer o preso, o que saiu da cadeia, né, para a sociedade, a reintegração do preso para a sociedade. As pessoas ainda têm muito preconceito, tá bom? Então, assim, a vida profissional dela vai acabar, a vida pessoal dela, a família dela vai sofrer retaliação, entendeu? Então, dependendo do caso, não só a pessoa sofre danos, mas a família dela toda. Então, assim, a prisão injusta, ela causa um dano moral milionário, tá? E é contra o Estado, tá bom? Porque o Estado é que tem o dever de manter a segurança da população, tá bom? Então, se o Estado me prende informando que eu cometi um crime, então ele tem que ter todo o embasamento, é ele que tem que ter todas as provas, ele que tem que me julgar. Se ele me prende injustamente, então ele errou comigo como cidadão, então ele tem que pagar por esse erro, ele tem que indenizar esse erro, entenderam? Então, assim, essa questão do dano moral quanto à prisão injusta, ela são indenizações milionárias mesmo. Assim, é uma das poucas indenizações, uma das poucas ações que a gente fala no direito que é causa-ganha que a gente forma. Porque, assim, fere um direito constitucional. Então, o direito constitucional, gente, ferir um direito constitucional seu é praticamente causa-ganha, entendeu? Você pode não ganhar na justiça de primeira instância, mas pode chegar no STF e você ganhar, entendeu? Então, assim, o ferimento de direitos constitucionais, eles geram danos morais maiores, tá bom? E quase sempre são indenizados, entenderam? Então, assim, os juízes sempre querem dar aquela indenização para quem sofreu um dano referente a um direito constitucional, certo? Próximo. Ficar sem energia elétrica por tempo excessivo. Havendo a demora no restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais a companhia elétrica quando não demonstra a razão da demora superior ao tempo previsto em suas resoluções. Nesses casos, é importante anotar os números de protocolo de atendimento. O que ocorre? Às vezes, são 2 exemplos que a gente tem nesse caso. O primeiro exemplo, uma falta de energia comum, tá bom? Ocorreu uma falta de energia no meu bairro. O bairro passou, aí faltou energia, eu entrei em contato com a companhia elétrica disse que no prazo máximo de 4 horas seria restabelecida a energia. Com 4 horas não voltou a energia. Liguei novamente, eles pediram mais um prazo de 8 horas. Passou as 8 horas, não se restabeleceu. Passou 24 horas, não se restabeleceu. 48, 72 horas, não se restabeleceu. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, elas têm as resoluções. Nessas resoluções tem informando o período máximo que um cliente pode ficar sem energia e tal. Então, dependendo do caso, você tem que ser indenizado pelo dano moral, por danos materiais, se você perdeu alguma coisa, se você é uma empresa e perdeu clientes, perdeu entregas. Então, assim, você tem o dano material nesse caso também, além do dano moral, certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando você sofre uma interrupção por falta de pagamento, certo? Você não pagou, a energia foi cortada,
Aí você pagou a fatura de energia e ligou para restabelecer a energia. Geralmente na cidade tem dois tipos de religações. Religação de urgência, que são no prazo máximo de 4 horas para ser feita, e a religação comum, que é o prazo máximo de 24 horas. Se você pediu a religação comum, o prazo máximo era de 24 horas. Dentro de 24 horas a equipe não foi fazer essa religação, aí já dá direito a você solicitar um pedido de dano moral. Tá bom? Porque você já está dentro do seu direito, você fez o pagamento, você ligou, entrou em contato, eles deram um prazo, eles não cumpriram, então aí já é erro deles, não é mais erro seu, então você tem direito a ser indenizado, certo? Nesse exemplo a gente consegue ter duas hipóteses, tá bom? Na questão do fornecimento da energia elétrica. Próximo exemplo, bagagem extraviada em voos. Situação em que a bagagem não chega ao destino final do passageiro e gera transtornos na viagem. Para entrar com uma ação, o cliente deve sempre fotografar o conteúdo da bagagem, especialmente se forem despachados objetos de valor. Certo? A gente paga pela bagagem que é transportada no avião, tá bom? Então, assim, o fato da gente pagar já presume que eles têm a obrigação de levar a bagagem em segurança e entregar para a gente quando o voo terminar, certo? Geralmente em voos, como eu já entendo um pouco dessa questão do direito e sei que as companhias aéreas erram muito, toda vez que eu vou fazer uma viagem, se for coisa de valor, se eu for levar uma bagagem só com roupas, eu não me preocupo muito. Agora, se tiver alguma coisa de valor, um notebook, alguma coisa de valor, eu sempre fotografo, porque pode acontecer de quando chegar no destino final, minha bagagem ser extraviada. Não por culpa da empresa, pode ocorrer que tenha duas bagagens iguais, a outra pessoa pegou a minha bagagem por engano, entendeu? Só que eu não tenho que me responsabilizar por causa disso, tem que se responsabilizar a empresa. Como a gente viu, a empresa ela é hipersuficiente, ela que tem que ter o controle técnico das bagagens, certo? Então, nesse caso, a gente tem como entrar com uma ação por indenização, além do dano moral, o dano material, se for objetos de valores, tá bom? Mas é sempre bom ter provas, fotografias, a questão do bilhete da mala que a gente coloca na mala quando vai viajar, é bom fotografar também antes, tá bom? Para que, ocorrendo um prejuízo desse, a gente tenha provas para poder entrar com uma ação, certo? Próximo, cancelamento de voos. O cancelamento de voos é quase a mesma coisa que aquele da que a gente falou da perda de compromissos, certo? Por decorrência do atraso. Mas nesse caso é a questão do cancelamento em si do voo. Situação em que deve o consumidor registrar os atrasos guardando os bilhetes aéreos. Lembrando que o dano moral, no caso de cancelamento de voo, somente nos casos em que a companhia aérea não atender à resolução 141 da ANAC ou nos casos que a perda de um compromisso profissional pessoal, certo? Ou seja, o cancelamento de voo, ele só vai sofrer a questão do dano moral se ele tiver embasado na questão do artigo 141 da ANAC, tá? Da resolução da ANAC, ou se você perder algum compromisso profissional ou pessoal, como a gente já falou, certo? Então é sempre bom você ter provas daquilo, provas do seu compromisso. Se for uma prova que você for fazer em outra cidade, é bom anexar o comprovante de inscrição do dia da prova, certo? Se for um casamento, o convite de casamento, testemunhas, então assim, é sempre bom ter provas em relação a isso, tá? Para você solicitar uma indenização. E o último, que eu separei aqui para vocês, é o perfil falso em redes sociais. Caso o cidadão verifique a existência de um perfil fake que venha o difamando em rede social e denunciando ao provedor de internet, o mesmo não tome as providências cabíveis, é passível à condenação de danos morais. Nesse caso, identificamos sempre o usuário em capturar a tela do perfil e fazer a ata notarial no cartório, tá bom? Nesse caso, teve um exemplo que eu falei sobre a questão de difamação, de a pessoa falar mal de você e tal.
Esse é mais diferente, essa é só a questão do perfil fake, tá bom? Porque eu posso muito bem, o Ellerson, o professor Ellerson, pegar minha rede social e falar mal das pessoas, tá bom? Aí é um tipo de indenização, porque a indenização vai ser contra mim. Ou eu posso fazer um perfil fake, com um nome fake, com fotos fakes e sair difamando pessoas, tá bom? Nesse caso, se for identificado que é um perfil fake, eu entrei em contato, digamos, com o Instagram. O Instagram tem... eu fiz um perfil fake no Instagram para falar mal da Escola Técnica Alvorada, certo? A Escola Técnica identificou que é um perfil fake, entrou em contato com o Instagram informando que aquilo ali é um perfil fake, tá difamando a escola, certo? O que acontece? Se o Instagram não tomar nenhuma providência, eu posso entrar com uma ação indenizatória contra o Instagram, tá? E contra a pessoa que está fazendo esse perfil. O que vai acontecer? O juiz, a justiça vai solicitar, intimar o Instagram para obter as informações pessoais daquela pessoa que está com aquele perfil fake, tá bom? Para que a indenização seja recíproca, seja tanto para o Instagram, que não tomou nenhuma providência, quanto para a pessoa que está fazendo aquele tipo de postagem, certo? Então, são esses os tipos da questão de indenização sobre o perfil fake, certo? Mas sempre bom, antes de solicitar, tirar o print, certo? Dessas difamações, desse perfil fake, para enviar para o Instagram. Se o Instagram se recusar ou se abster de fazer alguma coisa, aí a gente entra com ação judicial, certo? Só que, para entrar com uma ação judicial nesse caso, é necessário antes fazer uma ata notarial. Você vai pegar esses prints, essas informações que você tem, tá bom? Vai levar num cartório e o tabelião vai fazer uma ata notarial. O que seria essa ata notarial? Ele vai fazer, é tipo como se fosse um diário, ele vai informar ao dia 10 de junho de 2020, às 14 horas, o senhor Ellerson veio até o cartório do 7º ofício para fazer uma ata notarial referente a um perfil fake. Então ele vai fazer uma ata notarial explicando tudo o que aconteceu, tá bom? E o tabelião vai reconhecer, vai fazer a questão da reconhecimento de firma, tá bom? Porque o tabelião ele tem fé pública, tá bom? Então a gente faz isso para quê? Para informar que aquelas informações elas são verdadeiras, certo? Feito isso, a gente pega essa ata notarial e entra com uma ação judicial, tá bom? Esses são os exemplos que a gente tem, os mais comuns na justiça, sobre os danos materiais, os danos morais e os danos estéticos, certo? Eu vou querer que vocês façam um pequeno trabalho, um pequeno resumo sobre esses 19 exemplos que eu passei para vocês, certo? Vocês vão fazer, pode ser pela internet, tá? Pode ser digitado, vão enviar no meu e-mail, ok? E para ser entregue até a próxima sexta-feira, certo? Esse trabalho vai valer 5, tá bom? E vai ser referente à primeira nota. 5 pontos vão ser das atividades que já foram passadas, 5 pontos desse trabalho, tá bom? Todo mundo deve fazer o trabalho e me enviar, certo? O trabalho vai ser recebido até a próxima sexta-feira, ok? Então, não esqueçam de enviar o trabalho, façam. É apenas um resumo, tá? Sobre o que vocês entenderam de cada exemplo. Não precisa ser um resumo grande. Cada exemplo pode ser um resumozinho de 5, 6 linhas, ok? Mas eu quero que vocês façam um resumo de todos os exemplos que eu passei para vocês, que eu quero saber se vocês assimilaram o conteúdo, assimilaram os exemplos, tá ok? Então, façam o trabalho, me enviem, coloquem o nome de vocês, ok? Se ficar melhor para vocês, vocês podem juntar em dupla, tá bom? Fica a critério de vocês, pode ser em dupla ou não, tá bom? Mas se for em dupla, quero o nome das 2 pessoas do trabalho enviado, ok? Façam no Word, façam com todas as normas da ABNT, tá bom? O espaçamento, a margem, façam uma capazinha legal, ok? E me enviem. Então, a gente vai ficar com essa aula por hoje, tá bom? A próxima aula, a gente já vai entrar no próximo assunto, no próximo tema, viu? Então, assim, façam as atividades sobre esse tema que a gente já passou,
façam o trabalho e me enviem. A partir da próxima segunda-feira, a gente já vai começar um assunto novo, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar e até a próxima aula, viu, pessoal?